Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail tá longo, mas olha, vale a pena acompanhar. Você vai ver uma história onde você vai ver aí como que uma pessoa decai na vida e muitas vezes não se percebe. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem com você? Tudo. Gostaria de agradecer por estar lendo a minha história, sempre acompanho você. Gosto da forma sensata que você relata as características do acontecido dentro da história. A minha história é um pouco grande, mas tentarei ser objetiva e clara. Minha querida, um pouco grande, eu acho que vai ser o maior e-mail que eu já li na gravação gratuita. Morava com a minha mãe e meus 2 irmãos. Sou gêmea com uma moça e tenho um irmão mais velho, sendo que diferença de 4 anos. No entanto, a minha vida foi muito conturbada. Meus pais são separados e morei até os 25 anos com a minha mãe. Só sabia o que era trabalhar para manter meus estudos. Ir para casa saía muito pouco. Me assumi homossexual aos 18 anos. Tive algumas experiências de relacionamento, mas nada muito sério, pois sempre quis construir uma vida a 2 e as pessoas sempre me deixavam, pois diziam que eu era uma pessoa tudo de bom, companheira, carinhosa, atenciosa, prestativa, mas para muitas delas eu não era para elas. Entendia, pois percebia que estávamos em sintonias diferentes. Eu querendo construir e ter algo sério, e muitas dessas pessoas querendo curtir a vida. Bom, ainda bem que você entendeu isso, porque a maioria das pessoas que eu atendo, por vezes não entende isso. Sempre leva para o pessoal. E acha que então, é porque se coloca sempre para baixo. Ainda bem que pelo menos isso tá de boa. Em 2017... onde já tinha me formado no ano anterior, resolvi priorizar meu trabalho. Conheci a fulana de tal, onde ela está saindo de uma relação, que não havia mais sentimentos. Nós nos envolvemos, ela separou, pois ela relatava que ela finalizou esta relação que durou 5 anos com outra pessoa, pois ela queria amar alguém na mesma intensidade dela. Ela me relatava que não sentia isso no outro casamento, onde me informava também que tinha uma vida confortável financeiramente. Não quis entrar muito na história dela, mas fiquei com o pé atrás. Então não me entreguei de cara, pois já havia passado por situações que me decepcionei. Começamos a sair, a viajar, ir ao cinema com muita frequência. Levei ela em 2 shows que ela sempre quis ir. Era muito carinhosa comigo, sempre vivia me ligando quando acordava e sempre tinha uma mensagem dela. Antes de trabalhar, falávamos sempre por telefone. Eu morava em São Paulo e ela no interior. Tinha uma vida financeira estável e ela também. Começamos a fazer planos de construir, de casar, de comprar nossa casa, assim como todo casal que pensa a 2. Foram 4 meses de muita troca de carinho e de companheirismo. Algumas coisas não entendia no relacionamento dela anterior, pois ela não falava, então respeitei. Em dezembro de 2017, minha mãe me colocou para fora de casa à meia-noite. Me disse palavras que não gosto de falar, pois me feriu. Então ela ligou minha namorada por telefone, disse para ela me buscar o lixo e o bicho que ela carregou dentro dela durante 9 meses. A briga começou, porque eu tinha viajado sábado de manhã e cheguei sábado às 19 horas em casa. Minha mãe não aceitava eu ser homossexual, sofri muito com isso. Ela me humilhava e se desfazia de mim quando tinha visita dentro de casa. Disse em um almoço que a fulana, que é a namorada dela, foi que ela era para o meu irmão e não para mim, na frente da minha família. Não disse nada em respeito a ela, pois toda vez que falava alguma coisa, ela mandava eu calar a boca. E falava, pois a porta da rua era a serventia da casa. Me sentia muito só, ela fazia diferença entre os filhos, e quando eu falava isso, ela mandava eu virar mulher, para quem sabe um dia ela me tratar igual os 2. A fulana me buscou no mesmo dia, a distância da nossa cidade era de 45 minutos de carro, ela chegou em 25 minutos. Chorei muito, pois só tinha ela naquele momento. Ela, como sempre, muito carinhosa e atenciosa, mas com o passar do tempo as coisas foram mudando. Então fomos morar com a mãe dela, pois na separação ela abriu
mão de tudo do casamento anterior. A mãe dela bebe muito e ela não me disse. Trabalhava em São Paulo, capital, e ia todos os dias para o interior. No começo ela dizia que não compensava muito, pois era desgastante. Então pedi a conta do meu emprego e fui tentar algo na nova cidade. Trabalhei em mercado, em outras funções que não era da minha formação. E aquilo começou a me frustrar, pois ela estava perto da mãe dela e da família dela, pois a minha mãe não falava comigo, onde passei de mentirosa durante 1 ano, onde a minha mãe falou que eu peguei as minhas coisas e fui morar com ela, mas a verdade apareceu e minhas tias se aproximaram de mim. Que mãe a sua também, hein? Por isso que eu falo, meus amores, tem gente que fala, porque mãe é isso, porque mãe é aquilo, depende da mãe. Diante de toda a situação, a mãe dela me ofendia dentro de casa por causa da bebida, me humilhava dentro da casa que nós pagávamos aluguel. E gostava de me cutucar sempre quando tinha visita. Me chamava de vagabunda e ordinária. Disse isso para minha namorada e muitas vezes ela me dizia que eu tinha que entender a mãe dela, pois ela era doente, ela tinha 5 irmãos, 4 mulheres com ela e um irmão homem. Todos eles casados, cada um na sua casa, e minha namorada é a caçula, com 34 anos e eu tenho 31. Ouvi muitas coisas a meu respeito, ofensas por parte da família dela, mas a fulana sempre foi muito família e não se posicionava diante dos fatos. Sempre foi aquela pessoa útil, mas não importante. Me deixou muitas das vezes de lado para priorizar a família dela e sempre dizia que eu estava errada. Sempre saímos juntos e quando completou 7 meses não saímos mais juntos, porque sempre a família dela tinha que estar junto. Não existia nós duas. Sei que quando namoramos, nós namoramos a família também, mas nós sempre ficávamos para depois. Eu comecei a mudar e a perceber que eu não era mais tão prioridade. A mãe dela saiu da casa que morávamos juntos para viver um romance com um rapaz 40 anos mais novo que nós. Olha bem, e a senhora reclamando, hein, bem? Ela vai viver, bebe bem, ó, cachaceira e conseguiu um mocinho 40 anos mais novo. Gente, como assim 40 anos mais novo? Ela tem o quê? Se ela tem 50... Não, 50 não dá. Ela tem que ter 60 para ele ter 20, né, gente? Deve ser a cachaça. A cachaça deixou ela conservada. Deixou nós com toda a dívida da casa. Eu sempre falava, quem casa quer casa. Ela sempre falava que a mãe dela era uma senhora e eu tinha que entender. Eu falava, mas ela só tem você de filha? Ela não gostava. As irmãs dela me humilhavam, ela nunca me defendia. Mas quando as irmãs dela humilhavam ela, sempre defendia ela, pois era a pessoa que eu amava e não aceitava esse tipo de desfeita. Até que um dia ela disse que ela não precisava de advogada. Toma, é pra você aprender, pois ela é uma mulher e sabia se defender, e que era a família dela e as irmãs dela. Fiquei chateada e me calei. Deveria ter se calado muito antes. Eu tô achando estranho isso aqui. Como que pode todo mundo te humilhar? A mãe dela te humilha, te xinga, as irmãs te humilham, te xinga. Então, alguma coisa tá errada. Então, minha querida, você deve ser aqueles galinho galizé, aquelas galinha galizé, galizézinha, encrenqueira, pincher, encrenqueirinha. Não, porque não sei o que. Tomou, bem feito. Eu não preciso de advogada. Eu sou uma mulher e eu sei me defender. E são minhas irmãs e a minha família. Então, fica quieta. Tá certa ela. Você merecia tomar uma dessa. Não tem que entrar no meio, gente. Ah, porque os irmãos estão falando aqui com meu namorado, eu não acho justo, não sei o quê. Ele que se defenda. Ah, oxe, eu, hein? Perdemos tudo e moramos de favor com a irmã dela. Ajudamos nas tarefas de casa. Aí, ó. Agora vai morar com a irmã. Aí, ó. Ó que bonito. Ajudávamos nas tarefas de casa e nas despesas, mas ela sempre me deixava de lado. E aquilo foi me deixando para baixo. Eu sempre falava que no começo ela era muito carinhosa e que não a reconhecia. Ela falava que casamento é assim mesmo, cai na rotina. E que hoje eu entendia porque o casamento dela não deu certo. Aniversários dela, ela sempre dava festa. Eu sempre ajudava nos preparativos, eu era a primeira a levantar e organizar, mas era a última a se trocar e sempre tinha que estar servindo a família dela. Mas a gente nunca saía para tomar um picolé junto. Eu dizia que ela tinha que estudar para poder ganhar mais, porque o conhecimento nos leva para onde a gente quiser. Ela investiu nos estudos, eu sempre estudando também. Para uma evolução a 2 era o que eu achava nas minhas ideias. Tem que estudar mesmo, minha querida, porque olha, tem um monte de erro seu aqui
aqui eu tô penando para tentar consertar enquanto eu leio. Então, continue estudando aí. Anos depois, a ex dela veio pedir desculpas a ela e dizer que sabia a mulher incrível que ela era. Elas trocaram muitos e-mails e ela me mostrou, eu fiquei chateada. Porque ela falou no e-mail que a ex dela foi tudo de maravilhoso na vida dela. Que ela era uma pessoa fantástica. Depois disso, que vi, me calei e me senti um nada. Pergunte se havia possibilidade de uma volta Deve ser perguntei, né? Se havia possibilidade de uma volta entre as duas e que se houvesse esse sentimento, ela me falasse. Pois não queria passar por aquilo, ela disse que não. Mas que o antigo casamento dela foi muito especial para ela. Comecei a notar algumas diferenças nela depois deste e-mail. Por exemplo, no começo, ela sempre me elogiava, me mandava mensagem, era super carinhosa comigo. Hoje não conversamos mais dentro de casa, pois tudo que eu faço tem defeito. Não trocamos mensagem. O dia inteiro ela acha isso normal, porque ela fala que não pode atender o telefone onde ela trabalha, sendo que ela tem 1h30 de almoço e sempre vejo ela online nas redes sociais. Ela me busca de carro no trabalho e me deixa esperando 40 minutos todas as vezes. Sendo no começo, ela era pontual. A gente sempre cozinhava junto, dava muitas risadas. Hoje, se eu não cozinho, não tem almoço e janta. No começo, a gente ia à feira comprar fruta porque ela sempre se importou com a minha alimentação. Se eu não for no mercado, não tem. Me sinto sozinha na frente das pessoas, ela me eleva e quando estamos sozinhas, ela não gosta de ficar perto de mim. Quando discutimos, ela manda eu calar a boca, manda eu me tratar. Falava que a minha mãe tinha razão de tudo que ela falou sobre mim, que realmente sou bicho e um lixo. Aqui tá ficando pesado o negócio, hein? Me fez muitas vezes chorar e deixou muitas vezes sozinha em casa para ficar com a família dela. Fala que sou mentirosa e que atraio. Sempre estou andando sozinha na rua, não tenho amigos aqui, só sei o que trabalhar e estudar. E ela fala que não tem vontade de sair comigo. Ela fala que sou uma pessoa ruim, porque as irmãs dela exploram ela no meu ponto de vista. Se ela estiver na rua, uma das irmãs dela falar que quer um pastel, ela leva a feira toda. Não sabe o que fazer para agradar. Mas se eu falo que quero uma uva, ela me responde que eu tenho perna ou pego o carro e vou comprar. Tá, e o que você está fazendo aí ainda? Me parece claro que aí não é mais o seu lugar. Talvez ela só não queira terminar porque como você foi expulsa de casa e ela acolheu aí, agora parece que ela se sente mal de terminar com você, né? Porque sabe que acontece isso. Parece que agora eu me sinto responsável por você, porque fui eu que te acolhi, então agora... Não, escuta, qual o motivo que eu tenho para continuar nisso aqui? Tirando umas vezes que estávamos falando de comprar uma casa, de investir em algo nosso, ela me respondeu assim dentro do carro. Eu fui casada há 5 anos e nunca planejei nada. E não é com você que vou planejar. Naquele mesmo momento fiquei calada a viagem toda e nunca mais toquei neste assunto. Sempre ela elogia outras pessoas na minha frente e falava que é com respeito. Como ela falou uma vez para o meu irmão, se ela gostasse de homem, casaria com ele. Eu disse a ela que esse tipo de brincadeira não se faz. Ela deu risada da minha cara e falou que estava brincando, sendo que toda brincadeira tem um fundo de verdade. O que eu fiz por ela, nunca mais faria por alguém. Deixei de olhar para mim para viver a vida dela. Não faço planos com ela, mas não esboço nenhum sentimento mais por ela. E não me lembro mais do começo porque o ruim superou o que foi bom. Ela fala que sou fria, calculista, psicopata, que preciso de tratamento. Sempre falo que ela vai me perder pelas palavras dela. E eu não quero ser mais um a te criticar, mas não é possível que todo mundo jogue essas palavras pesadas em cima de você. Então assim, ó, alguma coisa está acontecendo. Ou as pessoas estão te interpretando muito errado, ou de fato tem alguma coisa acontecendo, tem alguma característica sua aí também que não tá legal não e você não tá sabendo enxergar, que não é possível. A pessoa soltar esse monte de coisa, todo mundo. A sua mãe, tudo bem. A sua mãe pode ter sido por causa de homofobia. Ok, mas agora todo mundo, as irmãs dela e não sei o que, a mãe dela, ela, tá estranho. Ela fala que não está nem aí, que eu fui o maior erro da vida dela. Olha isso, gente. Eu fui o maior erro da vida dela. O que é? Eu fico imaginando o que é que uma pessoa que escuta isso
tá fazendo aí ainda? Porque veja bem, minha querida, você trabalha. Então assim, ó, olha, se eu escutasse um negócio desse, eu preferia morar num quarto e banheiro, sabe? Que se fosse o que o meu dinheiro desse para pagar de aluguel, eu moraria num quarto e banheiro, com cobertura de aquelas telhas Brasilite. Mas eu moraria num quarto e banheiro do que ficar numa casa com alguém escutando isso aqui. Que neste momento ela está evoluindo como pessoa, que ela quer fazer uma limpeza na vida dela, me incluindo. Fala que tem nojo de mim. Aí, ó, a coisa só piora. Não temos mais nada físico, só apenas as contas que dividimos quando recebemos. Quando dou um abraço nela, ela me empurra. Fala que tenho que tratar, é isso? Ela com mais amor. Me empurra, fala que eu sou o maior erro da vida dela, fala que tem nojo de mim, mas fala que eu tenho que tratar ela com mais amor? Ah, bom. Então, tá uma mais louca que a outra aí. Bom, então mais louca que o Batman aí. Ah, pelo amor de Deus, vai. Não consigo mais. Já falei que não a amo mais. Estamos dormindo em quartos separados. O carro que temos está no meu nome, mas ando de ônibus e toda vez que uso tenho que abastecer. Mas se for pra gente ir em algum lugar com a família dela, ela faz de tudo. Abastece e faz de tudo para agradar. Não volto para casa da minha mãe, porque quando eu ligo para ela, ela sempre está ocupada ou fala que vai me retornar e nunca me retorna. Me sinto muito sozinha. Não tenho amigos. Meu irmão tento falar, mas sempre passo de mentirosa porque ele vem de uma versão que não existe. O irmão não quer falar, fala que eu sou mentirosa. Passo uma versão que não existe. Não há mais nada. Temos 3 cachorros e uma gatinha. Ela beija os animais, abraça eles com muito amor e carinho, mas eu fico sempre de lado. Ela me fala para não me cobrar nada dela, pois não tenho direito de exigir nada. Não tenho vontade de trair ela, mas ela sempre falou que tenho dupla personalidade porque trato as pessoas de fora bem e que pareço outra pessoa. Quando meu celular toca, ela quer saber com quem estou conversando. Mexe no meu celular, mas eu nunca mexo no dela. Mas ela sempre toca, com mensagem ou telefone, e ela desliga. Não tenho vontade de saber com quem ela fala, que horas vai chegar, já fiz muito isso. No começo, e passava como a chata de galocha, que queria controlar ela, pois ela queria espaço. Parei, não falo mais, nem pergunto, pois pouco me importa. Ela acha estranho isso porque sempre eu perguntava, hoje apenas fico calada. Se eu fico muito calada, quer saber o que eu estou pensando. Sempre eu falo, queira estar dentro dos meus pensamentos, não controlar eles. Ela estava com um problema de vesícula, coloquei ela no meu convênio, fiquei com ela, faltei na empresa para cuidar dela, as irmãs dela nem foram em casa para vê-la. Ela sempre me fala que ela tem família e eu não. Pois sou uma largada na vida, aquilo me dói muito, então fui cuidar de mim, fazer um esporte, cursos na minha área, mas quando é para voltar para casa sinto uma grande tristeza porque ela só sabe falar de trabalho. Fiquei 30 dias em casa de férias, não saímos porque ela sempre estava cansada. Mas se a família dela chama, porque essa família chama, porque a irmã compra, faz de tudo, faz a feira, pra mim não compra uma uva, e o que tá fazendo aí ainda? Ela tem um afilhado que é filho da irmã dela. Se o menino precisar de uma fralda e de fruta, ela vai lá e compra. Com esses dias mesmo acabou meu remédio de pressão, pedi pra ela buscar pra mim, ela disse que eu tinha perna e que eu fosse de ônibus. Me sinto sozinha, e o que tá fazendo aí ainda? Não tenho uma pessoa para contar, sempre tenho que estar me virando com tudo, pensando em tudo, até quando saíamos juntos, ela fica dando satisfação para a família dela, de quanto a gente gastou no mercado, quanto a gente saía para almoçar, quanto foi que a gente gastou, como se morresse todo mundo junto. Eu não faço isso com a família dela, ela também não gosta que eu falo, pois ela sempre me chama de ingrata. Hoje sou uma pessoa muito calada, reservada na minha visão, que eu fiz de tudo para dar certo, mas as prioridades mudaram. Ela prioriza a família dela, eu tenho que me priorizar, não sou uma pessoa fácil de lidar. Isso eu imagino que não seja mesmo. Pois às vezes tenho meus 5 minutos, acho que é uns 10, hein? Mas relacionamento é o pacote completo, falhas e qualidade juntas. Para que a pessoa entre na nossa vida, nos complemente e melhore as nossas falhas, não jogando nós para baixo. Um grande abraço, fica com Deus. Amém, minha querida. Agora, vamos sair desse lugar aí? Ai, coitada, André, eu já fui abandonada pela minha mãe, agora me sinto muito sozinha. Então, bem, eu tenho que procurar primeiro me tratar, porque deve ter coisa aí enraizada em você que precisa de tratamento. E segundo, que eu preciso então estar com uma pessoa que me valorize. E não é achar uma pessoa que reproduza exatamente como é minha mãe. Então tá na hora de eu parar de procurar a minha mãe nos relacionamentos. Porque os relacionamentos estão me tratando igual minha mãe me tratava, me colocando para baixo. Então, as pessoas estão me tratando igual. Então assim, ó,
ou eu me encontro ou não vai dar certo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.